O outono em Amsterdã sempre trazia consigo uma melancolia dourada, pintando as folhas das árvores ao longo dos canais com tons de âmbar e siena. Para Bren, um engenheiro hidráulico cujos dias eram consumidos por cálculos de pressão e resistência de materiais, a cidade não era apenas um cartão postal, mas um organismo vivo e frágil, constantemente ameaçado pelas águas que a rodeavam. Ele era um homem de poucas palavras, com olhos que pareciam carregar o peso dos séculos de luta holandesa contra o mar. Sua vida era uma linha reta e previsível, até o dia em que o destino decidiu cruzar seu caminho com o de Sen na icônica Ponte Magerie-Brugge. Sen era o oposto de tudo o que Bren conhecia. Um florista de espírito livre que mantinha uma pequena e vibrante loja flutuante no canal Prinsengracht. Sen tinha o dom de fazer as tulipas florescerem mesmo nos invernos mais rigorosos e possuía um sorriso que parecia capaz de aquecer as águas geladas do rio Amstel. O encontro deles foi um desses clichês do destino que parecem escritos nas estrelas. O guarda-chuva de Sen voou com uma rajada de vento repentina, e Bren, em um reflexo raro, o capturou antes que caísse na água. Oh, você salvou meu dia. Eu sou um desastre completo com o clima desta cidade, mesmo tendo nascido aqui. O vento está mudando de direção. Você deveria segurá-lo com mais firmeza. A pressão do ar está caindo drasticamente. Sen riu, um som que ecoou como música entre as fachadas históricas das casas. Ele não se sentiu intimidado pela frieza técnica de Bren. Pelo contrário, sentiu-se intrigado. Você fala como se pudesse prever o futuro através do vento. Sou Semana e este guarda-chuva agora tem uma história para contar. Qual é o seu nome, cavaleiro da meteorologia, Bren? Eu apenas trabalho com a água. Semana eu sei quando ela está ficando inquieta. A partir daquele dia, o ritmo de Amsterdã mudou para ambos. Bren passou a frequentar a loja de Sen, fingindo interesse em botânica apenas para ouvir as histórias coloridas sobre cada flor. Sen, por sua vez, levava café quente para Bren enquanto ele monitorava os níveis dos canais tarde da noite. Eles eram como dois rios de temperaturas diferentes se encontrando no estuário, um encontro turbulento, mas inevitável, que criava algo novo e profundo. O amor floresceu entre eles com a mesma delicadeza das orquídeas que Sen cultivava, mas com a força das barragens que Bren projetava. Meses se passaram, e o relacionamento se tornou o porto seguro de ambos. Eles caminhavam de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedos, faziam piquenique sob o sol pálido do inverno e trocavam promessas silenciosas sob a luz dos postes de ferro. No entanto, Bren carregava uma angústia crescente. O sistema de eclusas e defesas de Amsterdã, embora robusto, estava mostrando sinais de fadiga em um setor específico que ele supervisionava. Ele alertou seus superiores, mas as reformas foram adiadas devido à burocracia. Bren, você está distante hoje. Seus olhos estão no horizonte, mas não na beleza do pôr do sol. O que está acontecendo naquela sua cabeça cheia de números? O Mar do Norte está agitado. Semana há uma tempestade sem precedentes se formando. O tipo de tempestade que acontece uma vez a cada 100 anos. Eu sinto isso em cada sensor, em cada osso do meu corpo. Nós estamos seguros, não estamos? Amsterdã sempre resistiu. Você mesmo me disse que as defesas são obras de arte da engenharia. Elas são. Mas até a arte tem seus pontos de ruptura. Se a pressão subir demais na eclusa principal de Zeeburg e o sistema automático falhar, o centro histórico pode ser inundado em minutos. Sen pegou a mão de Bren e a apertou com força, tentando transmitir uma segurança que ele mesmo começava a perder. Ele viu o medo nos olhos do homem que amava, um medo que não era por si mesmo, mas pela cidade e por tudo o que eles construíram juntos. Se algo acontecer, prometo que não vou a lugar nenhum sem você. Nós somos como as raízes dessas tulipas, Bren. Entrelaçados demais para sermos separados pelo vento ou pela água. A noite da grande tempestade chegou com uma fúria que nenhum modelo climático havia previsto totalmente. O céu de Amsterdã tornou-se um manto de cinza metálico, e os ventos uivavam como lobos famintos pelas vielas estreitas. O nível da água subia centímetro a centímetro, desafiando a gravidade e o concreto. Bren foi convocado com urgência para o centro de controle. O caos estava instalado. As comunicações estavam falhando e a pressão sobre as comportas de Zeeburg atingia níveis críticos. O sistema automático travou.
A válvula de alívio manual é a única esperança, mas ela fica no nível inferior da câmara de compressão. Bran sabia o que aquilo significava. O acesso à câmara manual era feito por um corredor que se tornaria uma armadilha mortal se a comporta não fosse fechada a tempo. Alguém teria que descer, acionar a alavanca e manter a pressão constante enquanto a comporta principal se selava. Esse processo levava tempo que o corredor de evacuação não permitiria para quem estivesse lá dentro. Bran, responda o rádio. Eu estou na loja, a água começou a subir no convés. Sam, ouça-me com atenção. Saia daí agora. Vá para a igreja de Westerkirk, o terreno é alto e seguro. Não pegue nada, apenas vá, eu não vou sem você. Onde você está? Eu ouvi os alarmes, Bran, eles estão dizendo que a eclusa principal está falhando. Eu tenho que consertar isso, semana é a única forma de salvar a cidade. De salvar você. Por favor, faça o que eu pedi. Se você me ama, corra para Westerkirk. O silêncio de Bran após essa frase foi mais aterrorizante do que o rugido do vento. Sam sentiu um frio glacial atravessar seu peito. Ele conhecia Bran. Sabia que aquele tom de voz não era de quem estava dando uma ordem técnica, mas de quem estava se despedindo de sua alma gêmea. Sam correu pela chuva, ignorando o frio, tentando chegar às instalações da eclusa, mas a polícia já havia isolado a área. Dentro da câmara de controle subterrânea, Bran estava diante da escotilha de aço. Ele olhou para o monitor que mostrava a pressão externa. O Mar do Norte estava socando as portas da cidade com a força de um gigante enfurecido. Se ele não descesse agora, Amsterdã seria varrida. Ele pensou em Sam, no cheiro de flores que sempre impregnava suas roupas, no gosto do café que eles compartilhavam, e na promessa de um futuro que agora parecia uma miragem distante. Eu sinto muito, semana, mas eu não posso deixar o seu mundo afundar. Bran desceu as escadas de metal, o som de suas botas ecoando no vazio úmido. A água já começava a se infiltrar pelas juntas, jorrando com uma força assustadora. Ele alcançou a alavanca manual. Estava pesada, travada pela oxidação e pela pressão absurda do outro lado. Ele usou todo o peso do seu corpo, sentindo os músculos clamarem por socorro. Com um grito de agonia e determinação, ele sentiu a engrenagem ceder. No exterior, Sam lutava contra os oficiais de segurança, gritando o nome de Bran. Ele viu as luzes da eclusa mudarem de vermelho para um verde piscante. O som metálico de toneladas de aço se movendo ecoou por toda a zona portuária. A comporta estava fechando. A cidade estava sendo salva. Mas ele também viu a água que transbordava pelos respiros de segurança do setor subterrâneo. Não. Bran. Tirem ele de lá. Ele ainda está lá dentro. Pelo rádio de um dos guardas, uma voz fraca e ofegante surgiu em meio à estática. Era Bran. Ele havia conseguido acionar o selo secundário, mas o corredor de retorno estava completamente inundado. Ele estava preso em uma bolha de ar na câmara de comando manual, mas o nível de oxigênio e a integridade estrutural daquela pequena sala não durariam muito sob o peso do oceano. Semana. Você está aí? Eu estou aqui, Bran. Eu estou aqui. Não se atreva a me deixar. Eles vão tirar você, os mergulhadores estão chegando. Não há tempo para mergulhadores, meu amor. A pressão é alta demais. Se abrirem a escotilha agora, a inundação continua. Eu tive que selar por dentro. Foi a única maneira de garantir que o trancamento fosse total. Por que, Bran? Por que tinha que ser você? Porque eu passo a vida inteira calculando riscos, semana, e você foi o único risco que eu decidi que valia a pena proteger a qualquer custo. Você é a flor mais bonita que Amsterdã já produziu. E eu não podia deixar o sal do mar te levar. As lágrimas de Sam se misturavam com a chuva impiedosa. Ele encostou a testa na grade de metal frio que o separava do complexo subterrâneo. O coração de Bran, do outro lado da linha, batia devagar, exausto mas em paz. Você prometeu que não iríamos a lugar nenhum um sem o outro. Você quebrou sua promessa, Bran. Eu estou com você, semana, em cada canal que reflete o céu, em cada gota de chuva que toca o seu rosto. Eu estarei lá. Cuide da nossa loja. Faça a cidade florescer novamente por mim. Eu te amo, Bran. Eu te amo mais do que a vida, eu sempre soube. Desde o momento em que peguei aquele guarda-chuva. Adeus, meu semana. A comunicação falhou.
O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da tempestade que começava, finalmente, a perder força. O sacrifício de Bran salvou milhares de vidas, preservou séculos de história e manteve Amsterdã acima da linha d'água. Mas para Sam, o mundo havia se tornado um lugar vasto e silencioso. Anos depois, a Ponte Mager-Brugge ganhou uma nova tradição. Além dos casais que se beijavam para garantir amor eterno, havia sempre uma pequena coroa de tulipas brancas e azuis deixada no centro da ponte toda vez que uma tempestade se aproximava. Sam, agora um homem de cabelos grisalhos mas com o mesmo olhar vibrante, nunca deixou de levar as flores. Ele olhava para as águas calmas do Amstel e sentia, em um sussurro do vento, a mão de Bran segurando a sua. O vento está mudando de direção hoje, Bran. Mas eu estou segurando firme. Exatamente como você me ensinou. O amor de Bran não foi uma tragédia, mas um alicerce. Ele se tornou a fundação invisível sobre a qual Sam reconstruiu sua vida. E nas noites de outono, quando a lua se reflete nos canais de Amsterdã, dizem que é possível ver dois reflexos caminhando juntos sobre as águas, um engenheiro que deu a vida para salvar o que amava, e um florista que transformou a dor em um jardim eterno. O destino os uniu na água, e foi na água que eles se tornaram lenda, provando que o verdadeiro amor é a única força capaz de conter o próprio mar. Amsterdã continuou a pulsar, suas pontes e canais testemunhando o passar das gerações. Mas a história de Bran e Sam permaneceu viva, contada pelos guias de barco e sentida pelos apaixonados. Porque em uma cidade construída sobre o sacrifício e a engenhosidade, nada é mais resistente do que a memória de um coração que escolheu o outro acima de tudo. Bran não era mais apenas um nome em um memorial técnico, ele era a própria alma da proteção da cidade. E Sam, com suas flores, era o lembrete diário de que, mesmo após a pior das tempestades, a beleza sempre encontra um jeito de brotar novamente, nutrida por um amor que nem mesmo o oceano pôde apagar. Uma história emocionante de amor, destino e coragem, onde as águas dos canais guardam o segredo de um herói anônimo. Descubra como um encontro casual em uma ponte se transformou em uma lenda eterna de devoção e renúncia. Prepare-se para uma jornada dramática no coração da Holanda, onde cada gota de chuva conta a história de um amor que desafiou as leis da natureza e as barreiras da vida.